Universo Épico no ar, e no programa de hoje a gente vai bater um papo com a Roberta Campos, ela que é jornalista, apresentadora do quadro Em Cena da IPTV. Não é, Roberta? Opa! Falei tudo certinho? Falou assim, ó. E faço Hora do Rancho também. Verdade, Terra da Gente. Aquele Minha quadro concorrente também, porque eu também faço o Saúde na Colher, né? É bom, não é? Fazer bom. quadro de culinária. Nossa, tô aprendendo pra caramba a cozinhar. Verdade. E como cada coisa boa. Verdade. Mas hoje o bate-papo aqui é sobre jornalismo cultural, né? Vamos lá. Quando a gente fala em jornalismo cultural, né? A primeira coisa que a gente, né, das pessoas vem na cabeça é cinema, teatro. É só isso? Imagina, Michel, inclusive é um dos desafios que a gente tem no quadro, é mostrar essa diversidade de artes, né, de cultura que a gente tem no nosso país e de uma maneira geral. Não é só entretenimento, né? Tem uma reflexão ali por trás. Sim. E o mais legal do jornalismo cultural é também trazer o que tem ali de perto da gente, né? Sim, dos com certeza. Autores, escritores, né? Artistas que estão na nossa região, né? Tem muita gente boa aqui em Campinas, na região, né? Muitas vezes a gente tende a valorizar quem tá fora, né? O brasileiro tem muito disso, quem tá fora do país é melhor, é o cara que foi lá pra fora. Não, a gente tem muita gente legal aqui na cidade que merece mostrar o trabalho. Eu acho que é o nosso dever divulgar os trabalhos legais que existem por aqui. E Roberta, como é que você começou, né, o jornalismo, né? Conta um pouquinho do início da sua carreira, né? Até você, né, entrar no jornalismo cultural, porque você fez muita coisa antes, né? Não, muita coisa não, porque eu sou novinha. Não, já faz tempo, já me formei no final de 2003, comecei com esporte. Eu cobri o Campeonato Carioca, porque eu fiz faculdade no Rio de Janeiro, né? Minha família é de lá. Então eu trabalhava todo final de semana no Maracanã e nos campos lá do entorno do Rio de Janeiro, fazendo futebol, cobrindo futebol. E aí quando eu terminei a faculdade, trabalhei um pouquinho com isso, trabalhei em alguns programas culturais da TV Educativa do Rio de Janeiro, né, que hoje, se não me engano, é Rede Brasil. É uma TV do governo, mas que tinha uma riqueza cultural muito grande, né? Então eu tive um pouquinho de experiência dessa cultura lá. Depois eu vim para Campinas por conta do meu namorado, que hoje é meu marido. E aí comecei no telejornalismo mesmo, né? Coisa do jornalismo diário, né? Que é cobrir o geral que a gente chama, buraco de rua, acidente, política, cultura, enfim, tudo. E só quando eu vim para a IPTV é que eu tive a oportunidade de ir para o jornalismo cultural, né? Me deram a chance de começar no Em Cena Cinema, que na época era o Ver e Rever, então eu trabalhava com cinema. Sempre gostei muito de assistir filmes, mas não tinha muita proximidade com esse universo. Eu comecei a ter essa proximidade trabalhando com esse quadro de cinema. E aí, tempos depois, com a saída da Edilene Garcia, a gente propôs aí unificar o jornalismo cultural da IPTV, e aí surgiu o Em Cena com essa nova roupagem que a gente vê hoje em dia. Você faz bastante cabine, né? Cabine, para o pessoal de casa que não sabe, o que é uma cabine? Vamos lá. A cabine, calma que eu vou explicar. Ó. Uma cabine de imprensa é quando a gente é chamado para poder assistir a um filme antes que ele estreie nas telonas aí para o grande público, né? Então a imprensa vai dias, semanas antes, para uma sessão só para imprensa, a gente assiste e depois vai entrevistar os artistas que estão no filme. Isso é muito legal, né? Porque aí a gente entende um pouquinho melhor a história a partir da ótica dos atores e do diretor, né? Poderia citar alguns, né, nacionais, né, atores, atrizes, né, que você entrevistou? Nossa, vários. Tem uma lista, né? Tem uma lista. Vamos pensar, Tony Ramos, que foi sensacional. Olha, ele realmente é um ator, assim, do século, né, a gente pode dizer. Super talentoso e tem uma humildade, ele é muito bacana de bater papo, tem um conhecimento, é gentil demais da conta, foi ótimo entrevistá-lo. Rodrigo Santoro, que eu amei, porque eu sou super fã dele. Aliás, eu vou contar um segredo. Foi a única entrevista que eu realmente fiquei nervosa. Porque quando eu era pequena, eu vou contar, eu era apaixonada por ele. E aí você entrevistar um cara que você sempre gostou, ai meu Deus, né? Acho que eu fui ao banheiro umas 10 vezes antes da entrevista para poder ver se eu não estava suada, para respirar e tal. E no final das contas ele foi super, né, profissional, sério, né? Eu fiquei meio frustrada. E eu falei, eu achei que ele fosse mais carinhoso comigo. Imagina, foi super profissional, né? A gente acabou fazendo a entrevista da maneira que tinha que fazer mesmo, né? E tem isso mesmo? Tem algum que você já entrevistou? Não precisa falar o nome, é claro, né? Se você quiser falar também. Mas teve algum que você já entrevistou e que não foi tão legal?
Né? Porque uma coisa é você ser profissional, né? O Rodrigo foi profissional e fez ali o trabalho dele, a entrevista, cumpriu. Agora, teve algum que nem estava ali com vontade de dar a entrevista? Sim, assim, chega a ser absurdo porque eles estão lá para divulgar o filme, né? Então acho que o mínimo de simpatia tinha que ter, não foi só um não, foram 2 ou 3, assim, que foram muito ríspidos. E não só com a minha equipe, mas com várias outras equipes. Não vou citar nomes, né? Tá, mas no bastidores, depois ela vai me contar. Mas já sim, isso acontece, né? Agora que você citou estrelismo, estrelas internacionais, né? Nossa, gente. Tem no currículo também, né? Que chique, viu? Quem? Tom Cruise. Eu acho que é o principal, né? Todo mundo se lembra, né? Você imaginava que você ia entrevistar um dia alguém, assim, né, que no cinema de Hollywood, né? Nunca. Fosse tão importante? Nunca, na minha vida. E foi o primeiro, ele foi o primeiro, assim, a primeira estrela internacional que eu entrevistei. Em inglês, né, numa outra língua, que a gente acaba ficando um pouco inseguro mesmo para poder falar. Foi minha primeira entrevista em inglês. Então, foi tudo junto, né? Foi uma estreia. O inglês estava ali, ó. Tava lindo. Tava lindo. Imagina. Né? É aquela coisa. Fluente. Nossa, mas falei, ele entendeu, conversou comigo, ficamos 5 Hello. Hello, how are you? Essa entrevista foi muito engraçada, porque assim, eu tava na rua fazendo outra matéria geral, quando a produtora do Insana me ligou e falou: Roberta, como é que tá teu inglês? Tá indo, tá bem. Ela falou: então, a gente foi convidado para ir ao Rio de Janeiro para entrevistar o Tom Cruise. Eu falei: oi? Ela falou: e aí, você acha que dá conta? Eu falei: opa, vambora, como é que é a entrevista? Vai ser uma coletiva, que é quando juntam todos os jornalistas, né, pra falar? Ela falou: não, é individual. Eu falei: imagina, vambora, né, bati no peito, falei: vambora. E aí fiz, sim, algumas aulas particulares pra poder ter mais autoconfiança, que eu acho que é muito isso também, principalmente na primeira entrevista internacional. Você tem que ter uma autoconfiança ali pra você poder deslanchar, né? E fui pra entrevista. E aí foi muito engraçado, porque assim, eu tava lá na hora, acabou que a gente tava em pé, não foi uma coisa assim, como a gente tá agora, né? Algumas vezes você tem essa conversa como a gente tá aqui, né? Não, foi logo no lançamento do filme, no centro do Rio de Janeiro. Qual era o filme, você lembra? Oblivion. Muito legal. Gostou? A gente assistiu antes, sim, até pra gente ter um embasamento do que perguntar, né, ao artista. E eu lembro que a gente tava assim, com uma gradezinha na frente e eu tava num canto. Que foi assim, o que eu consegui, né? Ficar espremidinha ali. Quando ele olhou pra mim, eu falei: ah, meu Deus, esse homem tá vindo aqui. E aí já comecei, foi muito engraçado, que você vê na entrevista, eu falo assim: hi Tom, how are you? Aí ele vira e fala assim: I'm fine and you? Perguntou: e você, como está? Hello Tom, how are you? Fine, thank you. E uns 5 segundos eu parei e falei: nossa, o Tom Cruise quer saber como eu estou? Ai, como eu tô chique, que besta. Aí eu fiquei meio assim, eu não sabia nem o que responder, né? Eu falei: nossa, como que o Tom Cruise quer saber como eu estou, né? E aí fui lá, respondi, a gente começou a conversa e eu lembro que a gente podia fazer 2 perguntas só. Só que o papo foi tão bom, assim, ele falou tão bem, que eu acho que eu fiz umas 3, 4 perguntas ali, a produtora não gostou muito, mas ele tava tão simpático, o papo tava fluindo tão bem, entendeu? Que rolou. E foi ótimo, foi uma experiência muito legal, assim. Mas teve um cara também aí que participou do Homem-Aranha, né? Que você... William Dafoe, que eu também entrevistei. E foi no filme Meu Amigo Hindu, do diretor Hector Babenco. E é engraçado como às vezes a gente passa por algumas situações, né? Eu nunca tinha entrevistado o Hector Babenco. E muita gente dizia que ele era um pouco difícil do trato, né? Então você já vai meio, assim, vamos ver o que a gente vai encontrar. E ele foi ótimo. Nossa, a entrevista com o Hector Babenco foi assim demais. A gente bateu muito papo a respeito de cinema aqui na nossa região, porque ele já tinha rodado em Paulínia, na nossa região, das dificuldades e do lado bom também de se rodar aqui em Campinas região. Então foi um papo muito bacana. E o William Dafoe foi legal porque ele chegou, e aí como é autoconfiança, como eu já tinha feito uma vez entrevista em inglês, eu sabia que eu era capaz. Que eu tinha inglês pra isso, então eu já tava mais segura. Ele chegou, já comecei a falar inglês, e falei do Rio de Janeiro, eu falei daquilo, aquele papo todo, Quando foi ver? Quando foi a entrevista, fluiu. Pessoal que gosta, né, de cultura, gosta de arte, cinema, teatro, o que faz? Você recomendaria fazer uma faculdade de jornalismo? Ou não? Dá até para fazer um blog e ir alimentando esse blog? O que você sugere? Depende do que a pessoa quer, né? Se a pessoa quer trabalhar com jornalismo cultural, é fundamental que ela tenha uma formação, né? Assim como o médico tem que fazer medicina, o dentista tem que fazer odonto, né? O advogado tem que fazer direito, eu acho que o jornalista tem que ter também uma formação
para saber as técnicas, né, de como escrever bem, não só para televisão, como rádio, jornal, etc. Eu defendo isso. Eu defendo uma formação e eu acho que o saber não ocupa espaço. Sim. Né? Então você tem que estudar sempre. Bom, o primeiro passo eu acho que tem que fazer jornalismo, né? E depois se interessar, ler, né? Ler muito, né? Sobre cultura. E também fazer contatos. Se você gosta de cultura, participe dos eventos que tem na sua cidade. Né? Vá conhecer pessoas que têm a mesma afinidade, que gostam das mesmas coisas que você. E quem sabe daí não surgem parcerias para montar um blog, para fazer um canal na internet, enfim, né? A vida tá aí para poder oferecer oportunidades pra gente em lugares que a gente nem imagina, né? Tá certo, e é com essa última dica aqui da Roberta, a gente vai para um rápido intervalo, ela volta aqui, continua aqui comigo no programa para um game, hein? Ai, meu Deus. Olha que legal, o clássico está de volta. Numa Londres abalada pela Grande Depressão, Mary Poppins, vivida por Emily Blunt, desce dos céus novamente com seu fiel amigo Jack para ajudar Michael e Jane, que agora adultos, trabalhadores, sofrem com uma perda pessoal. As crianças Annabelle, George e John vivem com os pais na mesma casa de 24 anos atrás e precisam da babá enigmática e o acendedor de lampiões otimista para trazer alegria e magia de volta para as vidas deles. O filme chega em 20 de dezembro de 2018. Mary Poppins, it is wonderful to see you. Yes, it is, isn't it? Is this your first live show? Imagina uma jovem de 17 anos que vive protegida dentro de casa desde a infância. Essa é Cat. Interpretada por Bella Thorne, ela vive confinada no local durante os dias, porque tem uma rara doença que faz com que a menor quantidade de luz solar seja mortal. A situação muda quando ela encontra Charlie e começa um romance de verão. Sol da Meia-Noite estreia em 19 de abril desse ano. Isso não é o máximo! A gente tá indo pra internet! Muito legal! Só tem um detalhe. O que é internet? A sequência de Detona Ralph chega em janeiro do ano que vem e já tem trailer. Dessa vez, Ralph vai para o mundo da internet. O vilão dos videogames e sua companheira desajustada navegam num mundo onde tudo pode acontecer. Wi-Fi Ralph estreia em 3 de janeiro de 2019. Tô na área, criança. Panqueca, milkshake, milkshake. Já saquei porque as crianças curtem. Isso relaxa. Milkshake. Ei, olha o que eu achei! Mais panqueca! Então manda ver. Panqueca, 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 panqueca. Come, coelhinho, come, come, come. Ah, Ralph, acho melhor dar comida pro gatinho agora. Não, o gatinho toma milkshake. O coelhinho come panqueca. Preparado para a lista de jogos gratuitos da PSN Plus, em primeiro lugar para o PS4 tem Bloodborne. Enquanto você caça pesadelos, tente encontrar respostas na antiga cidade de Warnam, agora amaldiçoada por uma estranha doença que se espalha pelas ruas. Perigo, morte e loucura estão em todos os cantos deste sombrio e terrível mundo, e você deve descobrir os segredos mais horripilantes para sobreviver. Depois tem Ratchet & Clank. Hora de se familiarizar ou refamiliarizar com alguns dos maiores heróis da história do PlayStation. Com base em elementos do game no PS2 original, Ratchet & Clank traz o gameplay clássico e de outro mundo da Insomniac para o PS4.
Dessa vez, o herói vira celebridade nas ruas do Harlem, após limpar o próprio nome, e a reputação se torna tão indestrutível quanto a pele dele. Mas com tanta visibilidade, ele agora precisa proteger o bairro mais do que nunca e entender que nem todos podem ser salvos. Quando um poderoso inimigo aparece, Luke é obrigado a confrontar a linha tênue que separa os heróis dos vilões. A família Robinson é parte de uma bem treinada missão, com o objetivo de estabelecer uma colônia no espaço. Mas um desvio de rota inesperado os arremessa em um planeta desconhecido. House of Cards volta esse ano para a última temporada. Olha só quem mandou o recado. We're just getting started. E de volta aqui no nosso bate-papo com a Roberta Campos, ela que é jornalista, apresentadora do quadro Em Cena e da Hora do Rancho, Isso. do Terra da Gente, né? No primeiro bloco, a gente conversou bastante, né, sobre as entrevistas que ela já fez, internacionais, nacionais, né? Batemos um papo sobre jornalismo cultural e agora eu vou colocar ela numa enrascada. Né? Já que ela é boa, né, fluente em idiomas, entrevistou bastante gente importante. Nossa Senhora. Eu selecionei aqui alguns atores, tá? Recortei só a boca do ator. Ai, você quer que eu adivinhe? E você vai adivinhar quem é o ator. Ai, meu Deus. Ou atriz também. Pode ser? Pode? Olha, já vou falar pra você. Eu fico Você não é tendo- boa de papo? Eu sou boa de papo. Boa de boca? Boa de boca. Então vamos lá, eu coloquei aqui no celular. Pessoal de casa, eu mostro pra você. Tá. O pessoal de casa vai ver também. Tá Tá? Então, a primeira boca que a gente vai colocar pra Roberta é essa daqui, ó. Ô, gente, só pra ir. Nossa, eu sou péssima nisso. Imagina que eu vou adivinhar. São quantas? Tem Várias? 5. Nossa. Eu vou te dar a chance de 5 Eu não vou acertar uma. quer 5 ver? acertos. Dá uma dica. Uma dica? É. Ela já ganhou Oscar, hein? Nossa, Essa atriz já ganhou Oscar. gente. Não sei. Nossa, Não? não tenho ideia de quem seja. Mais uma dica? Mais uma dica. Então tá, segunda dica. Tá. Ela já foi considerada a queridinha de Hollywood. Tá ficando fácil, vai. Tá ficando fácil. Não fico reparando muito pra boca das pessoas, não. Eu tenho que falar, eu vou reparar na sua pra próxima vez. Gente, não sei quem é. Nossa, não tenho ideia Olha, de quem com seja. essa dica você vai adivinhar, hein? Ah. Se você não adivinhar, você perdeu essa premiação. Tá bom. Ela já protagonizou um tombaço numa premiação. Nossa, eu lembro disso. Eu lembro dessa Foi um premiação. mega tombaço. Eu lembro disso. Agora, quem é a atriz, eu não lembro. Gente, a minha memória é seletiva. Eu vou dar só 3 dicas, hein? Tá bom. Nossa. Não? Passa? Ela tava com um vestido amarelo, não tava? Quando ela tomou Olha, Olha que louco. Nessa premiação, Ah. foi uma premiação que aquela apresentadora, a Ellen, apresentou. E foi a maior selfie de todos os tempos. Eu lembro disso E também. reuniu, assim, Eu lembro estourou a dessa foto. internet. Tá aqui na minha mente essa foto, inclusive. Olha como minha memória é seletiva. Eu lembro do tombo, eu lembro da cor do vestido e eu lembro da selfie. Agora, qual é a atriz? Eu vou dar então errado, porque eu dei Não dá pra 4 dar dicas. certo? Não deu certo? Não. Não lembro, não sei. Gente, a atriz é a Jennifer Lawrence. Ah, eu sabia que era uma de cabelo ruivinho. Ela tava de cabelo ruivinho na época. Roberta, ela é loira. Meio ruiva, tudo muito relativo. Essa boca aqui agora é fácil. Ah, Essa boca aqui você vai... nossa, que boca bonita, tá de parabéns. Hein? Oh, Não? nossa, O pessoal de casa já tá vendo. Tem gente que já acertou, sem dar dica, hein? imagina. Não? Não. Bom, de um homem, lógico que é. Eu já vou começar com uma dica quente, uma dica recente. Ele tá envolvido em polêmica de assédio sexual recentemente. Meu Deus, qual que é o nome desse homem? Ô, Michel, sopra pra mim. Tá bom, vou dar mais uma dica. Ah, eu sei quem que é. Ele só lembro dos nunca nomes. ganhou um Oscar, Ah, mas já foi indicado. tá. Como melhor ator aí, mas já foi indicado. Gente, eu conheço essa boca. Tô péssima de Não? boca.
Não vou acertar um, gente. Não, fala logo o nome. James Franco. Ah, eu sabia. Tá, sabia. Eu sabia. Olha lá. Gente, que vergonha. Olha, eu só separei coisa fácil pra você. Só ator e atriz fácil. Mas eu vou falar, mas todos esses que você já falou, eu já sabia. Eu só não associei a boca à pessoa. Vamos pra próxima, então. Essa boca aqui, ó. Essa boca é conhecida. É conhecida. É antiga. O pessoal de casa já acertou. Eu não quero mais brincar. Vamos fazer uma outra brincadeira? Não, vamos terminar essa, vamos terminar essa. Não sei de quem é essa boca. Não sei, não reconheço boca, sou ruim de boca. Ele é rapper. Ah, mas sim, mas tá na cara. Ator e rapper. Meu Deus. Gente do céu. Ele, eu vou te dar mais uma dica. Eu não vou acertar O uma. último filme dele acabou de sair na Netflix. Tá bom, eu vou falar quem é. Quem? Depois ela vai falar que foi fácil. Will Smith. Nossa, mas eu ia chutar isso. Ia mesmo. Mas é que eu não sabia, eu achei que o sorriso dele fosse mais bonito. Ó, ela já tá colando aqui, ela já olhou a próxima boca É aqui, que eu ó. não tenho nome, gente. Ó, essa boca aqui. Eu vou mostrar pro Põe nosso... só a minha boca e vê se alguém reconhece. Não vai reconhecer, Eu vou gente. mostrar pro nosso cinegrafista, ele vai acertar. Quem Já é? sabe quem é. Quem é? Come, dá uma cola. Nossa! Acertou! Acertou! Imagina. Opa! Você Acertou! sabe? Acertou de primeira, sem dica, hein, gente? Gente, eu não sou boa de boca. Sem dica. Sou boa pra comer comida, boca pra comer Vou te falar comida. uma coisa importante dela. Ai, meu Deus. Ela foi a primeira atriz negra a conquistar a tríplice premiação. O que é a tríplice premiação? São os prêmios mais importantes na TV, no teatro e no cinema. Eu deveria saber, então. Deveria. Nossa, deveria. gente, eu sou ruim de nome, Michel. Ela ensina os alunos dela como, né, escapar ali ou fugir de um assassinato. Como, né, Eu não sou fã de série. how to get away with murder. Não, mas eu não vejo série. Não gosto. Não é que eu não gosto. Viola Davis. Nossa! Fez aquele filme lá das matemáticas, lá da NASA. Fez. Gente, que eu assisti. Não sabia que ela tinha esse sorriso, não. Fez nada, você tá confundindo com o Octavia Spencer. É que eu não assisti esse filme. Imagina! Jura? Só pro nosso cinegrafista que ele vai adivinhar. Ah, mostra pessoal Essa de casa, boca aqui então. ele sabe. Você tá bom de boca, hein, Renato? Olha lá. Pronto, pessoal de casa que tá vendo aí na tela. Essa boca não me é estranha. Gente, não sou boa de reconhecer Ele tava boca. no filme Jumanji. Tá no cinema o filme. Acabou de ser lançado. Eu não assisti. Ele é atleta, lutador. Nossa, Michel, não sou boa de... Olha, ele é uma pedreira no cinema, hein? Não, pois é. Uma pedra no sapato de muita gente. Ele Em vai dar inglês. dicas, ela... Em inglês. Em inglês. Ajuda. The Rock. Ah! Curtiu a entrevista com a Roberta Campos? Nós vamos mostrar o segundo game com ela no próximo Universo Épico. Ela vai falar sobre os filmes que mudaram a vida dela. Dá uma olhada o que você vai ver na próxima edição. Nossa, me dá um minutinho. A cabeça não funciona, gente. A memória não é boa. Roberta, muito obrigado pela participação. A gente fica por aqui então. E a gente volta na próxima semana com muito mais Universo Épico. Tchau! Gente...